o que que eu vou falar? Eu pensei um pouco antes de montar essa aula e o que que eu quero trazer para vocês. Primeiro, é o direito sistêmico integrado às práticas colaborativas para transformar conflitos. Só essa frase já diz muito, porque ela fala de integração. Só um pouquinho que eu tenho que admitir uma pessoa aqui. Ela fala de integração, com esse método não adversarial de resolução de conflitos, e eu gosto de falar a palavra transformar conflitos, porque eu acho que o conflito ele simplesmente se transforma. Com esse olhar sistêmico, a gente começa a entender um pouquinho mais a função do conflito na vida das pessoas. E a não ser que ela tenha se trabalhado muito, esse conflito realmente se resolve, senão ele vai se transformando, ele vai mudando. E eu faço essa pergunta: o uso de métodos sistêmicos pode ser integrado no exercício da advocacia colaborativa, considerando que aqui a maioria somos advogados, mas, viu, Agenor, é no intuito de práticas colaborativas, tá? E aí eu começo a falar mudança de paradigma, é uma oportunidade de sair, se abrir e permitir o novo entrar. E o que é isso? A gente tem que começar por aqui. É a oportunidade de mudança, de sair de uma inteligência mais rígida e caminhar para uma inteligência mais flexível, implantando, experimentando essa advocacia preventiva, que é uma advocacia consultiva, mais humanizada, menos beligerante, pautada na boa-fé e na transparência, que são princípios das práticas colaborativas. Com a aplicação efetiva dos métodos legais e alternativos de resolução de conflitos, conforme está lá no CPC, conforme a própria Constituição Federal traz o direito fraternal, mas isso é uma outra aula falar nisso, porque esses métodos legais estão pautados na Constituição Federal. Além disso, fazer o uso das práticas colaborativas com apoio, sim, da equipe multidisciplinar capacitada, é a importância da capacitação, porque a capacitação permite essa visão toda desse método, como ele funciona na prática. São 3 dias, gente, de treinamento. Eu já faço um parênteses aqui. Se capacitem, vai vir uma capacitação online agora. Acho que não vai ser igual a presencial, mas é um caminho, é uma possibilidade, é uma capacitação fantástica, recomendo para todo mundo. E integrado às práticas colaborativas, o uso das práticas sistêmicas, que o que é isso? É a possibilidade de se fazer um diagnóstico sistêmico prévio, antes da gente começar a falar de conflito. E aqui eu trago, é um slide, é um modelo de slide que a gente aprende lá nas práticas colaborativas, tá? Buscando essa integração das duas. A gente tem esse slide lá, que a Mônica e a Olivia apresentam, dos vários métodos de resolução de conflitos. Então, começa pela negociação dirigida por profissionais capacitados, a conciliação, a mediação, as práticas colaborativas, a arbitragem e o litígio. Por último, o litígio, tá vendo? É um degradê lá em última possibilidade, a gente sempre tem um litígio, a gente sempre tem o Poder Judiciário para buscar um caminho, mas como última alternativa. E aí eu trago aqui as práticas sistêmicas dentro desses métodos, como uma seta integrando, porque as práticas sistêmicas, elas são métodos que podem ser implementados em qualquer dessas fases, em qualquer dessas metodologias. Porque as práticas sistêmicas são uma postura, são habilidades que a gente aprende e a gente pode integrar nas práticas colaborativas. E aí, para situar um pouquinho, porque eu estou falando aqui de um grupo de práticas colaborativas e tem gente nova e tem gente que não sabe muito, talvez, o conceito, então, só para conceituar muito rapidamente. Eu sei que para frente a gente vai ter uma aula só disso, só de práticas colaborativas, com todos os detalhes. Aqui é só para situar vocês, tá bom? Então, o que são as práticas? É um método
não adversarial, porque os advogados assinam um termo, os advogados não, toda a equipe. Aqui começa com os advogados colaborativos que são contratados, tá? Eles têm que ser capacitados e eles são contratados pelas partes. Eles assinam um termo de não litigância. E o que é isso, a grosso modo? É caso não saia esse acordo, não se efetive esse acordo de forma extrajudicial, com base no diálogo, essa equipe que está aí auxiliando, integrando esse método, ela se retira. Toda a equipe se retira. E os envolvidos, eles assinam junto esse termo. E esse é um dos principais motivos de dar certo esse método. Porque a parte sabe que ela vai ter que dar o máximo ali para construir esse acordo, que vai estar pautado na transparência, o quanto ela vai poder, ela vai ter que levar todos os documentos, ela vai ter que ter boa fé, ela vai estar intuída de querer que esse acordo dê certo. Por quê? Para a equipe não sair. Então, por isso que tem também esse termo de não retirada. Então, é não adversarial, é não litígio, é extrajudicial, esse acordo ele é obviamente homologado. É multidisciplinar, por quê? Porque é uma equipe que pode ser chamada para colaborar, depois eu vou falar da equipe, quem faz parte dessa equipe, para a gestão de conflitos e é pautado num tripé de sustentação. O que é esse tripé de sustentação? É o termo de participação, como eu estava falando, das práticas colaborativas. Então, se assina no início, as partes concordando em fazer pelas práticas colaborativas, assina esse termo, tá? Que a negociação vai ser baseada na transparência das informações, ou seja, não tem manga na carta, não tem, ou carta na manga na carta não, carta na manga, não tem má fé, os documentos eles têm que ser apresentados. A gente tem que levar, o advogado tem que ter a habilidade de levar consciência para o cliente da necessidade dele agir com transparência desde o início da negociação, porque senão o acordo não vai se efetivar. Por quê? Porque é pautado na não litigância, não brigar, é não litigar, não significa que não vai ter discussão. Vai ter discussão, pode ter discussão, mas uma discussão construtiva, para se construir o melhor acordo, o acordo ideal para as partes, tá? E a retirada da equipe, como eu já falei, se caso não der acordo, uma das partes desistir, um dos envolvidos desistir, toda a equipe é obrigada a sair. E esses profissionais, eles não podem atuar depois no processo litigioso. Então, isso é bem importante, isso dá muita seriedade a esse método. E o que é essa equipe multidisciplinar? Capacitada, é importante passar pela capacitação. Tem uma discussão aí se é obrigado ou não. O que eu digo? Capacitação, porque os 3 dias que você passa nessa capacitação te abre a consciência, você começa a atuar diferente já, é muito conhecimento, é muito bacana. Então, são advogados colaborativos, profissionais da saúde mental, ou seja, coach, psicólogos ali que vão atender os envolvidos, pode contratar um para cada um ou só para um, é conforme a necessidade, essa equipe é chamada, tá? Não é obrigatório, a gente oferece, a gente fala que esse método tem essa equipe, e aí a gente vai identificando da necessidade, depois vocês vão ver lá na frente, eu vou falar das práticas sistêmicas, é quando a gente identifica essa necessidade, talvez a necessidade já de chamar esse coach, esse terapeuta no início. Um especialista em criança e adolescente, daí é um só que vai falar com as crianças, que vai ouvir essa voz das crianças ali na negociação. O que as crianças estão sentindo, não pela voz dos pais, pela voz delas que vai ser passada por esse especialista que vai levar para a equipe.
O neutro financeiro, como o nosso querido Agenor está aqui hoje nos prestigiando, que vai lidar com essas planilhas, com esses números, com essas tabelas, que muitas vezes a gente se atrapalha, a gente sabe disso, né? A gente não é muito bom em número, né, gente? Então, eles são ótimos nisso, principalmente se envolver muitos bens, e às vezes está difícil essa questão da acomodação dos valores ou mesmo esse planejamento financeiro para depois, para essa nova fase que vem depois. Então, é super, super importante a colaboração do financeiro. É o meu sonho de consumo de advogada só trabalhar nesse formato, com práticas sistêmicas e práticas colaborativas, gente. É o meu sonho de trabalho, tá? Fica show, cada um fazendo o seu melhor e fazendo muito bem feito. Então, a gente tem que divulgar, sim, esse método para ver se isso, daqui uns anos, a gente vai estar comemorando para aí os casos trabalhados com esse método. Enfim, e é para quê? É para construir um acordo ideal para as partes, tá? Bom, fazendo essa introdução aqui de práticas colaborativas, agora eu vou puxar um pouquinho para a seara do sistêmico, para começar a trazer essa junção das duas coisas, tá? E aí, para falar de sistêmico, eu começo a falar de mudar. Mudar o quê? Mudar da visão linear para a visão sistêmica. E isso começa quando? Começa onde? Começa com a teoria geral dos sistemas ou teoria sistêmica. Ali no slide eu coloquei 1960, é quando um biólogo austríaco chamado Ludwig von Bertalanffy, mais ou menos isso o nome dele, ele normatizou, ele estudou, sistematizou esta teoria chamada teoria dos sistemas, mas os estudos dele começaram na década de 20 já, bem lá no começo. E ele traz esse conceito, ele é um biólogo que começa a observar ali os sistemas vivos, a interação deles, e ele traz um conceito do que é sistema, tá? E ele começa a mudar essa visão do linear na construção dos elementos por partes para algo integrado. Ele começa a dizer que as coisas não são separadas, as coisas são integradas, principalmente os sistemas vivos. E ele conceitua sistema como ele diz que é um complexo de elementos em estado de interação, de conexão. E a interação ou a relação entre os componentes torna os elementos mutuamente interdependentes. Isso eu vou depois lá na frente falar de lealdades, eu vou falar de pertencimento, é isso daqui, essa interdependência. E ele diz que isso caracteriza o sistema, diferenciando-o de algo aglomerado, de só partes aglomeradas e independentes umas das outras. Ele diz que as relações são o que dão coesão ao sistema todo, conferindo-lhe um caráter de totalidade e globalidade. O que é isso? Ele na época, ele foi um verdadeiro cientista no sentido amplo, onde ele foi à frente do tempo dele, onde ele trouxe essa preocupação de olhar para as partes e não olhar de forma separada, mas de forma integrada. E ele começou a levar esses conhecimentos para a filosofia, para a sociologia, para a física, para a psicologia, enfim. Ele foi um teórico da mudança do paradigma. Na realidade, começou com ele toda essa brincadeira séria aí de mudança de paradigma. E aí ele fala de totalidade e globalidade. O que é isso? Essa totalidade, olha a imagem aí, vocês estão vendo um monte de pessoas conectadas? Somos nós aqui conectados. É como se existisse um fio invisível entre a gente. E esse fio invisível podemos chamar de Wi-Fi igual ao telefone. Como que as mensagens passam de um lado para o outro? Essa conexão neural, ela acontece com os seres vivos. Basta a gente acessar isso, basta a gente saber a técnica e acessar. E ele diz que mesmo que
a gente não tem a consciência, a gente está interconectado e a gente age conforme o grupo onde a gente está, de forma inconsciente, obviamente. Essa totalidade, ela não tem limite temporal, ou seja, essa conexão pode acontecer com alguém que está lá no Japão e não tem espaço, contanto que a gente está aqui no computador, contanto que a gente está usando práticas sistêmicas de forma online agora e tem funcionado da mesma forma. É mais uma prova dessa teoria dele que começou lá na década de 20. E aí, na foto do lado, dá para ver a interconexão, uma pessoa, conectado com vários sistemas. Então, o primeiro deles é o meu sistema familiar, da onde eu venho. O segundo pode ser o sistema atual do meu casamento, meu filho. O terceiro pode ser o sistema onde eu trabalho, o judiciário, o sistema com os meus amigos. Enfim, a gente está conectado em vários sistemas. Há essa interdependência nas relações. E aqui também, tá, gente? É só para situar vocês. Isso daqui eu não tenho. Isso daqui vai mais ou menos um dia, 2, só para falando dessas teorias aqui. É para situar da onde vem esse pensamento sistêmico. Eu acho importante, é para não ficar solto. Ah, depois eu vou falar de princípios sistêmicos. Não caiu do nada, veio daqui, as bases teóricas do pensamento sistêmico. Então, são 3 teorias que deram origem a hoje o que a gente tem de pensamento sistêmico e, na sequência, direito sistêmico. Então, primeiro é a teoria dos sistemas, do Ludwig, tá? E ele divide ainda em sistemas abertos e fechados, e sistemas abertos e sistemas sociais. Esses sociais são as relações do nosso trabalho, dos amigos, que cada um vai ter a sua individualidade, a sua peculiaridade. A cibernética, que traz aí um conhecimento muito profundo do feedback no sistema, que ele diz que o sistema se autorregula quando há um desequilíbrio, eu vou falar em equilíbrio depois. Então, há um feedback natural dentro dos sistemas para se autorregularem. Então, a teoria da cibernética traz todo esse conhecimento. E o construtivismo, que é uma outra teoria que agregou depois, onde as coisas, os temas não são analisados de forma individualizada, mas sim conforme o contexto aonde está inserido. Isso daqui é muito as constelações construtivistas vão para esse caminho, surgem aqui da teoria construtivista. Aqui é só um apanhado de localização para vocês, tá? Para não ficar tão perdido. E aí a gente vai falar, óbvio, o que é esse tal de pensamento sistêmico. Só que antes de eu falar de pensamento sistêmico, eu tenho que falar de pensamento cartesiano. O que veio antes do pensamento sistêmico? Veio com o pensamento cartesiano. O que é esse cartesiano? Esse cartesiano que todos nós aprendemos, gente. Aprendemos na família, aprendemos na faculdade de Direito. É o certo, errado, esse conceito de que existe sempre um certo e errado. Um bom, um mal, um culpado. Sempre alguém vai ser culpado por algo. É a causa e a consequência. As emoções não são muito incluídas, porque entende-se que elas não vão agregar, porque sim, se existe um culpado, ele é culpado e ponto final, não importa as causas que levaram ele a ter essa atitude. Não leva em consideração isso. O pensamento é baseado nesse efeito punição, que a gente está acostumado. Existe o culpado, essa postura julgadora. Vivemos isso, aprendemos a julgar, é uma postura praticamente inflexível. Agora a gente já está flexibilizando. E aí ficamos todos nós ali com a interrogação. O que a gente faz? A gente fica nesse pensamento cartesiano ou a gente faz essa mudança? E como que a gente faz essa mudança? Como que ela vai ser feita? Como que eu caminho para o pensamento cartesiano, para o pensamento sistêmico? E o que é esse pensamento sistêmico? É esse olhar ampliado, essa capacidade de ver o todo. É como se a gente subisse
Imagina um drone, então se você estivesse em cima do drone, você visse o cenário de cima. O que é ver esse cenário de cima? É ver todos os envolvidos. Quem está ali envolvido? Quem faz parte daquela família? Quem faz parte daquele conflito? Quem faz parte do sistema judiciário todo? É só o juiz? São só os funcionários? Não tem um monte de gente? Não tem os advogados, os funcionários, os juízes, os promotores? Enfim, eu consigo visualizar a soma dos elementos. Eles não atuam individualmente, cada um. Há uma interdependência deles. Se eles se olharem e entenderem que um depende do outro, talvez eles caminhem melhor, talvez eles se entendam melhor. Há uma interconectividade destes elementos com os fatos que vão acontecendo em volta deles. Essa consciência, tem uma consciência aí de regras implícitas e regras que não são ditas, e por causa desse neurônio, esse Wi-Fi, a gente simplesmente segue, a gente não tem consciência. Gente, aqui eu vou ter que passar, isso daqui é muito complexo para explicar, isso daqui é muito bacana sentir, por isso que eu tinha sugerido para a Ana uma aula prática, porque quando a gente traz o pensamento sistêmico e a gente já coloca exercícios práticos, às vezes fica um pouco mais fácil. Mas é esse sentir no corpo a possibilidade de outras informações chegando, dessa informação de quem está conectado comigo. O sistema por si só, ele se movimenta, as pessoas se movimentam de forma inconscientemente. Quando um se movimenta, em tese, todos vão gradativamente se movimentando para o bem ou para o mal, a depender de como a gente olha isso. Tá? Existem muitas vezes muitas lealdades que a gente segue, que a gente não tem consciência. O que são lealdades? Algo que a gente segue ali, que a gente nem sabe que está fazendo igual, e implicitamente são regras estabelecidas no sistema a qual a gente pertence, e para a gente pertencer, a gente intuitivamente segue elas. E com o pensamento sistêmico, a gente começa a ampliar esse olhar, começa a entender, começa a estar atento à nossa volta, começa a estar atento ao cliente que chega para a gente, que informações que ele está trazendo, e tudo isso eu vou falar para frente. Enfim, a gente começa esse autodesenvolvimento interno, então a gente vai primeiro se autodesenvolver, essa mudança interna nossa, começa com essa interrogação. Eu mudo em mim essa minha visão na minha vida pessoal. E depois eu levo isso para a minha vida profissional. Não dá para começar levando isso para a vida profissional. Não é cartesiano, não é estudar. Primeiro eu tenho que sentir, eu tenho que vivenciar. Só então eu vou conseguir entender, compreender, para começar a aplicar algumas técnicas na prática, na minha vida profissional. Ô, gente, estou indo muito rápido, né? Eu sei. Mas é que eu preparei bastante coisa aqui para falar para vocês. Então, eu estou indo rápido e depois vocês podem fazer perguntas, tá? Vamos deixar as perguntas para o final. E aí? Bom, a gente estava aqui nesse pensamento sistêmico e pensamento cartesiano, tá? Então, lá o bonequinho pensando, as pessoas pensando, que possibilidades que eu tenho, por onde eu começo isso, por onde eu começo essa mudança de paradigma, essa mudança de postura. Só tem um caminho, gente. A notícia é boa e é ruim. A boa é que existe um bom caminho, ele existe, ele tá aí. Olha a pessoa depois que ela vai para esse caminho, olha do jeito que ela sai da caixa, ela sai feliz. Mas a má notícia é que tem que passar por mim. É o tal do autoconhecimento. Não tem pílula mágica, não tem livrinho mágico, pode ter uma pilha de livros aqui que eu mostro para vocês. Não adianta se eu não me autotrabalhar. E o que eu digo autotrabalhar? O que eu quero dizer com isso? Eu preciso
identificar em mim as minhas questões pessoais primeiro. As minhas questões do meu sistema familiar, os conflitos existentes no meu sistema familiar e que eu nunca quis ver. Porque eu digo assim, que tudo bem, minha família tá tudo bem, tá tudo resolvido nada. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenha algum excluído que você nem saiba. Pode ser que tenha um aborto que você nem saiba. Pode ser que tenha um tio ou um tio-avô que nunca foi integrado nessa família. E pode ser que você esteja tendo sintomas físicos hoje por essa exclusão. E aí, se eu não olho para este meu sistema da onde eu venho, e depois eu vou falar lá da hierarquia, quem são, se eu não olho para essas pessoas, se eu não incluo todo mundo, eu vou ter consequências na minha vida. Se eu não olho para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para as doenças que eu estou tendo, para as doenças que o meu corpo físico está manifestando, porque o meu corpo físico manifesta algo que talvez não esteja ali acolhido, visto, integrado. Se eu não identifico os meus traumas, aí o degrau é um pouco mais embaixo. Mas a depender na vida eu vou ter sintomas. E eu não estou dizendo que somos todos nós, mas a maioria de nós temos traumas. E talvez eu não tenha sintomas, talvez lá no final da vida eu vou ter. E eu digo que é uma escolha, gente. É uma escolha sair da caixa. Tá vendo lá as caretinhas na caixa? Essa era eu também. E olha como depois que eu saí da caixa, como eu fiquei. As coisas vão, até a respiração fica melhor. A gente vai olhando a vida com outros olhos. E estas questões eu preciso me trabalhar, eu preciso me autorregular, porque se eu não tiver essa autorregulação emocional, é essa profissional que eu vou ser atendendo o meu cliente. E aí o meu cliente chega com uma questão emocional, que a maioria dos conflitos que eles trazem para a gente, que chegam até o judiciário, são de fundo emocional. A gente não sabe fazer muito bem essa leitura, mas a maioria delas tem esse fundo emocional. O que acontece? Lembra da conexão do Wi-Fi? Eu já me conecto as minhas questões não trabalhadas com as questões dele. E aí, essa raiva dele, essa emoção não resolvida dele, eu já misturo com algo meu que eu não resolvi. Eu digo que não, mas por que eu perco o sono à noite? Por que eu fico preocupada com aquele conflito para realizar? São questões. Por que eu não consigo cobrar esse cliente? Aí já tem uma dinâmica. Por que eu tenho dificuldade de estabelecer honorários para esse cliente? Aí já tem uma dinâmica, que dificuldade é essa? Tem que ser salvadora dele, tem que ser boazinha. Enfim, eu tenho que passar, que eu tenho muita coisa para falar. Mas, essa visão geral que passa por mim, tem que passar por mim, senão eu não vou conseguir identificar no cliente a real causa do conflito. Não o conflito que ele me fala, a real causa. E aí, como que é essa construção, essa sequência de saberes que eu intitulo? Lembra lá atrás que eu falei da teoria dos sistemas, tá? Da cibernética e do construtivismo. É para chegar aqui. Por isso que lá eu dei aquele mapinha para vocês terem aquela ideia da onde esse negócio saiu. Ele não caiu do céu, tá? O pensamento sistêmico aqui não caiu do céu. Aqui ele está estruturado a minha construção pessoal e profissional agora, a sequência, tá? Mas vem esse conhecimento, vem daquelas teorias lá. E aí eu começo com o pensamento sistêmico que vem dessa teoria dos sistemas da cibernética e do construtivismo. Na sequência, eu traria o direito sistêmico, que a gente mais ouve falar, que a gente escuta muito direito sistêmico. E o que é esse direito sistêmico? Esta é a minha visão, tá? O que eu falo aqui é do meu ponto de vista. O direito sistêmico nada mais é uma nomenclatura criada por um juiz da Bahia
que atua na Bahia, chamada Sami Storch. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Sami, porque ele foi o meu primeiro workshop em pensamento sistêmico foi com ele em 2017 ainda. E lá eu comecei a olhar um pouquinho mais ampliado. Eu fiquei com medo de estudar tudo isso. Olha só, gente, aqui é uma confissão, eu estudava isso escondido, eu participava de constelações sem falar para ninguém. Ninguém no meu grupo de trabalho, que eu digo. Não levava isso para o trabalho. Por quê? Porque eu estava ali testando, olhando, experimentando. E o Sami, ele nomeou isso, direito sistêmico, a partir do quê? Ele tinha questões pessoais, ele tinha questões profundas, volta aqui, ó, no autoconhecimento, ele estava nessa fase, tá, gente? Ele já tinha passado por vários processos terapêuticos, ele era um juiz, tinha conflitos pessoais dele, e ele chegou até Bert Helling na Alemanha, ele não sei exatamente agora como, não me recordo, mas ele foi buscar terapias alternativas, conheceu Bert Helling, se encantou, começou a ir para a Alemanha muitas vezes, e aí veio um dia o start, opa, mas isso que eu estou vivendo aqui, isso acontece no judiciário, os conflitos que chegam no judiciário é uma repetição do que eu estou vivendo aqui, que eu estou me autotrabalhando. E ele começou a experimentar na prática os princípios sistêmicos de Bert Helling. Eu gosto de chamar de princípios sistêmicos, Bert Helling chama de ordens do amor. Tá? Eu prefiro, baseado no pensamento sistêmico, dizer princípios sistêmicos. E o Bert Helling, assim, foi um visionário quando ele juntou todas as teorias, a teoria do sistema cibernético, o construtivismo, e foi para a prática. Ele foi experimentar, e ele foi experimentar um pouco de cada coisa, inclusive de tribos Zulus na África, depois conheceu Virginia Satir, e aí, com Virginia Satir, ele deu um up aí na questão desse sentir o que as constelações têm hoje. Eu não sei se vocês sabem o que são constelações familiares, então, para quem não conhece, enfim, vai ser um pouco mais difícil agora eu explicar, mas é uma técnica terapêutica breve, sim, onde há uma ressonância com quem representa ali, de quem é constelado, no sentir do sistema familiar de quem está sendo constelado. Informações ocultas vêm à tona a partir desse sentir. E o Bert Hellinger, ele experimentou esse sentir. E ele nomeou constelações familiares, e ele fez muitas. Contanto que os livros dele, a maioria dos livros dele, são experimentais. Tem descrições. E a partir do que ele foi sentindo e vivendo, ele foi construindo a teoria dele, mas com base aonde? No pensamento sistêmico. No pensamento sistêmico. Então, esse que é o grande mérito de Bert Helling, é onde ele experimenta na prática essa conexão, essa integração, esse Wi-Fi implícito aí dos sistemas. E aí, eu acho que o direito sistêmico é uma nomenclatura, tá? Geral, dentro desse direito sistêmico tem várias técnicas, inclusive as constelações familiares, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que tem PNL, tem coaching, tem neurociência, coaching sistêmico, tem uma série de coisas, mas não é só constelação familiar, tem constelação organizacional, tem constelação estrutural, então é amplo também. E o que é essa postura sistêmica que vem na sequência? É a postura que eu passo a ter na minha vida e na minha profissão, a partir do conhecimento do pensamento sistêmico. Eu mudo esse meu paradigma interno e eu começo devagarinho a ajeitar a casinha ali, a fazer os meus movimentos. Eu mudo de postura.
E aí, o que são os métodos sistêmicos? Os métodos são o conjunto desses vários saberes que vem desde lá a teoria sistêmica da cibernética, todos eles. E aí eu diria, como eu já falei, são as constelações familiares, sim, elas nos dão uma bagagem muito grande. As constelações estruturais de Matias Vargas, principalmente a gente que atua na área do direito, as estruturais, elas dão muito mais suporte prático do que as próprias familiares. Eu digo, para atuação no judiciário, hoje o maior representante das estruturais é o Guilherme Echegaray, professor Guilherme, é um espanhol que vive no Uruguai. Super recomendo os cursos dele, os livros dele, porque ele te mostra de forma mais prática ali como usar esses métodos sistêmicos na nossa advocacia, na nossa vida. Eu sou, assim, encantada pelo trabalho dele, sou suspeita em falar. Além disso, as constelações organizacionais, quando envolve empresas, o que está por trás de uma empresa, tem pessoas, tem sistemas familiares que são inseridos dentro de uma empresa. Uma empresa é gerida por pessoas, os colaboradores são pessoas. E lembra todos os sistemas interconectados? As informações estão circulando dentro desta empresa. E muitas vezes a empresa está com ruído, está com sintoma, e ali o gestor nem sabe por quê. Às vezes pode ser uma dinâmica do sócio, pode ser a dinâmica de um colaborador, ou um colaborador começa a ter um sintoma, pode ser uma dinâmica do sócio, pode ser alguém excluído, enfim, uma infinidade de coisas aqui, são possibilidades. O método IOPT de Franz Rupert, que eu acho que é extraordinário porque fala da identidade, a psicologia, a neurociência, a comunicação não violenta, PNL, enfim, uma série de coisas. Isso são os métodos. E esses métodos eu vou estudando e formando as minhas habilidades. O que eu aprendo e o que eu consigo levar nesta gestão de conflitos, lá nas práticas colaborativas. Nós estamos falando de gestão de conflitos. Então, quais são esses métodos sistêmicos que eu vou agregando de conhecimento e eu consigo ali, no meu dia a dia, hoje eu uso isso, hoje eu uso aquilo. Hoje é só questão de comunicação. Amanhã eu posso fazer um exercício sistêmico. Amanhã, no outro dia, a depender da situação, eu posso sugerir para o cliente fazer uma constelação familiar, uma consteladora que eu recomendo. Eu não constelo os meus clientes, eu constelo quem me indica de outros profissionais. E os meus clientes eu indico para constelar com outros profissionais. Então, a gente faz essa troca, é bacana. Porque é uma possibilidade também de entender um pouquinho mais aquele conflito através de uma dinâmica da constelação ou do método IOPT também. E essas práticas sistêmicas, esses métodos sistêmicos, eu levo para a prática sistêmica na minha advocacia, e vocês podem levar para qualquer área que vocês atuem, e dentro das práticas colaborativas. É um método que vai ser inserido, são práticas que vão ser inseridas dentro do método. É essa postura diferente que eu vou atuar dentro das práticas colaborativas. Então, aqui já está a principal gancho, onde entra o direito sistêmico ou pensamento sistêmico dentro das práticas colaborativas. Mas a gente tem que esmiuçar um pouquinho mais o que é isso, como que é essa prática, o que é feito, é mágica? Não, não é mágica, é muito estudo e treino. E começa a gente entendendo um pouquinho dos princípios sistêmicos nos sistemas familiares, tá? Eu volto a dizer, eu gosto de princípios sistêmicos, que a gente aqui, nessa nomenclatura aqui, poderia chamar das ordens do amor de Bert Helling, tá? E aí a gente tem que entender o que é isso. Ele nomeou do pertencimento, da hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Todos nós estamos inseridos num sistema. Estamos interconectados.
essa conexão respeita ordens que ele denominou de ordens naturais. E isso lá na teoria dos sistemas, o Ludwig já fala, tá? Essa interconexão dessas ordens naturais. Então, o Bert Helling, ele aqui sistematizou, ele organizou bonitinho para a gente entender melhor. E se estamos em ordem, estamos conectados com estas leis naturais, que eu vou explicar cada uma delas, tá tudo bem. Talvez não tenhamos sintomas físicos, talvez não tenhamos conflitos, talvez tenhamos uma boa relação familiar com os nossos ancestrais, com a nossa família atual, com os nossos filhos. E eu diria, quem nunca não teve um conflito? Quem nunca, de vez em quando, tem um desajuste ali? Que seja com o cônjuge, que seja com a sogra, que seja com o genitor dos seus filhos, se caso já divorciou, com a mãe, com o pai, um irmão excluído, como o meu caso. Eu há pouco tempo descobri que eu tinha uma irmã, depois de 40 anos, olha que lindo. E aí o quanto isso trazia um ruído no meu sistema. Eu tinha uma irmã que não era incluída, ela não era vista, ela não pertencia. E pela essa primeira ordem aí, esse primeiro princípio é o pertencimento. Todos têm que pertencer. E o que significa isso? Todos são todos. Quem já morreu, quem foi excluído, quem a gente não gosta, quem tem doença, quem não tem doença. E quantos, não sei nas famílias de vocês, mas eu sou descendente de alemães e no sul, eram pequenas cidades, imigrantes que vieram da Europa. E meu pai conta que quando ele era criança, quando havia uma doença, tipo uma esquizofrenia, alguma coisa assim, e não tinha diagnóstico, gente. Essa pessoa era excluída, ela era colocada ali num canto, ela ficava à margem desse sistema, porque ela não era perfeita. Quantos assim foram excluídos? Quantas mulheres que engravidaram antes de casar, que tiveram que abortar, quantos abortos aconteceram? Abortos voluntários ou involuntários são excluídos, que devem ser incluídos, porque se eu não incluo, isso vai trazer um sistema para frente. E você vai dizer, mas como você fica sabendo disso? Uma constelação. É possível. Que eu não vou nomear nome, mas aqui a gente tem alguém presente que descobriu numa constelação uma irmã gemelar. E como que eu sei que eu tenho uma irmã gemelar no útero da minha mãe e a irmã e o irmão eu perdi, eu tenho um trauma, minha mãe nunca me falou disso, ou talvez a minha mãe nem saiba. E quantos de nós talvez fomos gemelares e nem sabemos? Ou não? O quantos de nós temos traumas intrauterinos e temos sintomas hoje? E aí, como eu trouxe esse exemplo, é um irmão que deve ser incluído, porque senão vai ter um ruído, vai ter um sintoma. E aí eu tenho um sintoma na vida adulta e eu não sei de onde vem isso. Ou meus filhos vão ter, ou os meus netos. E aí existe ele nomeia, Bert Helling nomeia que existe em tese uma relação, quem deve pertencer, tá? Isso daqui é tudo estudado e passado durante muitos e muitos e muitos anos que Bert Helling foi fazendo constelações e foi observando isso, tá? Então são os filhos natimortos, abortados e ocultados, os pais e os seus irmãos biológicos, então não dá para excluir aquele tio que a gente não gosta, parceiros anteriores dos pais, namorados, muitas vezes, quantas vezes já participei de constelação que aparece a noiva ou a noiva do pai ou da mãe, e você diz assim, que tem que ver isso? E a pessoa estava com sintoma com base ali naquela relação que muitas vezes foi rompida de uma forma
não equilibrada, e aí tem a ver com o equilíbrio entre o dar e o receber, depois que eu vou falar um pouquinho para vocês, porque houve um rompimento sem o equilíbrio, e aí fica o ruído, e essa pessoa foi excluída. E aí Bert ensina que os parceiros anteriores, eles devem ser incluídos, vistos, considerados. E aqui eu digo, segundo casamento, então parceiros do casamento anterior, é a mesma coisa, todos fazem parte, sogro, sogra, não existe ex-sogro, sogra, todos continuam ali. Não dá pra gente dizer, ih, agora separei, não quero mais. Pelo menos tem que integrar, tem que deixar cada um no seu lugar. Isso tem a ver com a hierarquia, com o próximo que eu vou falar. Depois os avós, seus irmãos, alguém que teve um destino especial, muitas vezes eu digo, às vezes um assassinato precoce, uma morte precoce, ou seja, não dá para excluir. Quantos mortos às vezes acontece lá no início, bem de pequenininho, a gente às vezes nem sabia, minha mãe nunca me falou que a tia tinha um bebê que logo morreu. Às vezes pode estar tendo um ruído por causa disso. A gente vai ter que experimentar e ver na prática se é ou não. São possibilidades, tá? E os bisavós. Gente, eu tenho que correr aqui. Hierarquia. Eu vou para o segundo princípio. Hierarquia. O que é a tal da hierarquia? Hierarquia é a ordem de chegada e a função dentro do sistema, tá? É o lugar que cada um ocupa no sistema. Só um pouquinho que eu tenho que admitir aqui. É a ordem que cada um ocupa dentro do sistema familiar ou organizacional. Lembra que eu falei da empresa? Isso vale para a empresa também. Quem que é o sócio mais antigo? Quem que é o fundador? Se é empresa familiar? Vem a segunda geração e exclui esse sócio fundador porque ele não sabe mais, porque ele não está atualizado, ele não sabe mexer com tecnologia e deixam ele lá no ladinho. Já começa a ter ruído nessa empresa, vai começar a ter ruído, são possibilidades. É a hierarquia, o respeito, é fazer, não é que a segunda geração, a terceira não possa vir, sim, mas cada um no seu lugar, cada um com o lugar de ordem, sendo respeitado pelo seu valor e pela sua importância que teve para aquilo ali. E isso vale para as famílias, e na família, quem é maior, quem chega primeiro? São os nossos pais. Então, sempre, pai e mãe primeiro. Por mais que eu não me dê, a minha mãe, não sei o quê. Pois é, mas eu estou aqui. Eu recebi a vida, porque minha mãe me disse sim, ela não me abortou. Porque meu pai me disse sim. E eu não vou entrar aqui em questão de abuso sexual, porque daí é uma outra questão, mas de qualquer forma, houve sim, houve o nascimento. Isso daí é uma outra dinâmica para 3 dias de aula, tá? Vítima perpetradora, é uma outra questão que a gente estuda com muita profundidade, a gente entende hoje essas dinâmicas dos abusos, por que eles acontecem, tá? Mas é para entender que pai e mãe, eles chegaram primeiro, eles têm prioridade. Depois, acima deles, os nossos avós, como eu já falei aqui, a hierarquia. Então, vínculos anteriores, tá? Dos nossos pais, filhos desses vínculos anteriores. Então, aquele irmão que eu tenho lá, que meu pai, como meu pai teve eu tenho uma irmã que é de um outro relacionamento do meu pai. É minha irmã, eu tenho que incluir. Não significa que eu tenho que ir lá visitar ela, eu tenho que conversar, mas eu tenho que incluir ela, como a gente fala, no meu sistema, nesta ordem. Não sou eu e mais 2 irmãs, somos em 4. Cada uma tem o seu lugar de chegada e a sua importância. Não dá para mim fazer de conta que ela não existe, porque senão o ruído vai ser aonde? Aquele inventário lá que não acaba depois. Por que será, né? Por que será que os inventários dão tanto problema? Os inventários, na visão sistêmica, é lindo de se estudar. Algum buchicho aí vem sistêmico. É por isso que o inventário demora tanto. Porque enquanto o sistema não for se autorregulando, feedback de compensação,
teoria cibernética lá, antes do pensamento sistêmico, teoria cibernética, esse feedback que o sistema tem que fazer para se autorregular, é o feedback da compensação. Enquanto isso não acontecer, o inventário vai demorar anos e anos e anos, enquanto isso vai equilibrando gradativamente, muito devagarinho. E a gente perde os cabelos ali, enlouquecido dentro daquele inventário, né? E o quanto a gente se conecta daí com as coisas do cliente, se esse inventário fica pesado para a gente. É só um parênteses. Enfim, eu vou seguindo aqui. Aqui na hierarquia, muito rápido, que eu ainda tenho bastante coisa para falar, eu deixaria essa pergunta para vocês. Essa é uma das principais perguntas. É identificar qual o lugar que cada um ocupa no sistema de origem. Vocês estão realmente no lugar correto? Quando eu digo lugar correto, em relação aos seus pais, vocês estão no lugar de filho ou vocês estão no lugar de um dos pais? Querendo ser grande, o dono da verdade, eu sei mais, eu sei tudo. Meu pai não sabe, ou minha mãe não sabe, ai, minha mãe, ai, minha mãe. Que lugar que eu ocupo ali? E muitas vezes a gente acha que está no lugar certo e a gente leva um sintoma para uma constelação, e por isso que eu amo constelação, porque ela vem e joga aquela água na gente, diz assim, olha o seu lugarzinho aí, ó, tá vendo? Tá no lugar da mamãezinha, né? Quem tá fazendo no lugar da mamãezinha? E aí, é por isso que eu gosto da prática, porque a prática, ela te traz esse olhar ampliado, algo que a teoria aqui fica muito, às vezes, muito vago, tá, gente? Então, quando a gente tem essa prática junto, e essa constelação pode ser com boneco, pode ser com clips, pode ser com post-it, pode ser com qualquer coisa. Você começa a entender que esse movimento, ele acontece, e a gente percebe o lugar de cada um. No atendimento com o cliente, eu não digo que atendo com essa postura. Às vezes eu pego um clips para ele e digo, coloca você aqui. O seu ex-marido tá onde? Tá ali. Os seus filhos estão aonde? Estão lá. Às vezes tá um olhando para um lado, os filhos olhando para o outro lado, ou os dois se olhando e brigando, os filhos lá perdidos. E eles, às vezes, discutindo regulação de guarda, regime de convivência, mas ninguém olha para os filhos. E isso tem a ver com hierarquia. É o lugar, é onde você está. E eu deixo essa pergunta para vocês se perguntarem, para vocês olharem nas dinâmicas de vocês, se vocês estão no lugar certo. Qual a função? É outra pergunta extraordinária que eu amo. Qual a função de vocês no sistema? O que é função? Função, todos nós nascemos já com uma função pré-determinada pelo nosso sistema, acreditem ou não. É a informação que eu trago hoje para vocês, eu acredito. E eu começo a identificar nos meus clientes de cara a função deles, só com algumas perguntas. E a minha função, gente, é salvadora, tá? Desde a barriga da minha mãe. Mais uma pessoa entrando aqui. Desde a barriga da minha mãe, eu fui gestada para a minha mãe continuar. Ela queria manter o casamento com meu pai. Estava uma fase difícil e tal. Então, imagina a minha... Eu já venho como uma salvadora, desde o útero. E aí a gente entra na psicologia pré-perinatal aqui, entendendo as dinâmicas lá intrauterinas, que é outro departamento. E aí eu deixo a reflexão. Pensem qual a função de vocês. O que vocês sempre estão lá fazendo? A cuidadora, a salvadora, a encrenqueira, a que bota lenha na fogueira para o negócio estourar, aquela que traz alegria para a família, eu falo, palhacitos da família, tá sempre lá, não leva ninguém a sério, mas tem que levar alegria para essa família. E cada um tem esse sistema, experimenta essa função, experimenta sair dessa função para ver o ruído que vai acontecer no sistema. É uma questão que eu deixo aqui, se ninguém tiver dúvida depois, gente, me chame, eu explico melhor, porque é muita coisa para explicar. Mas só nessas duas perguntas, o lugar e a função,
já dá um ruído grande no nosso sistema. Isso eu garanto para vocês. Já dá um ruído grande quando a gente não tem consciência disso. E isso não é porque a gente não tem consciência, a gente não sabe. Lembra do olhar ampliado, como eu tenho que olhar as coisas? É quando eu começo a olhar melhor a minha volta. Seguindo, gente, tô pulando aqui muitas coisas, senão não vai dar tempo. O último princípio, equilíbrio entre dar e tomar, esse é fundamental, esse é importante para a gente, profissionais, advogados. O quanto de desequilíbrio já tem aqui no estabelecer honorários. Gente, depois que eu aprendi isso daqui, é uma dinâmica extraordinária. O quanto de desequilíbrio tem no valor que a gente coloca pelos nossos serviços, o quanto eu me desvalorizo, o quanto eu tenho um desvalor e eu levo isso para os honorários. Eu não valorizo o meu trabalho. E aí, se eu cobro ou não cobro o valor equilibrado, justo, esse cliente vai me dar problema, ou ele não vai me pagar, ou ele vai demorar para pagar, ou ele vai enroscar, alguma coisa vai acontecer. Observem, são possibilidades, é para vocês observarem. Bert diz que este equilíbrio entre dar e tomar, ele fala por que tomar? Porque o tomar é ativo, eu tomo, eu recebo. Implica em se apropriar de algo que é recebido. Assim, uma regra importante é dar e receber na mesma proporção. Membros da família dão e tomam em um intercâmbio contínuo. As trocas familiares, para pertencer àquele sistema, tem que ter esse intercâmbio entre se dar e tomar o tempo todo, equilibrado. E quando ele não é equilibrado, vai acontecer um conflito. É por isso que um casamento acaba. Porque entre o equilíbrio entre dar e o receber ali dentro da dinâmica do casal, tá desequilibrado. E aí muitas vezes a traição vem, é só um parênteses, a traição vem porque é uma maneira de quem está recebendo mais sair daquele casamento, ele está recebendo muito. E daí você vai dizer, putz, mas daí ele que vai trair, sim, porque é uma maneira dele sair do relacionamento. Ele não está conseguindo compensar o que ele está recebendo do outro. Enfim, aqui também é uma dinâmica para um dia inteiro a gente ficar explicando para vocês. A exceção desse equilíbrio, tá? Que é importante dizer aos pais e professores, quando pais, eles nos dão a vida e a gente não precisa retribuir, tá? A nossa retribuição é seguir a nossa vida com força, com saúde, com determinação, tomando a força de pai e de mãe e indo para a vida. É isso que a gente tem que fazer. Tá? E os professores, eles dão o conhecimento, a gente não precisa compensar o professor pelo conhecimento que a gente recebe. A gente tem que fazer algo de bom com esse conhecimento. Como diz a querida professora Cornélia, que alguns daí de vocês conhecem, vocês precisam fazer com esse conhecimento que vocês recebem, coloquem em prática. Mudem a postura, mudem o atendimento, experimentem. Este é o receber dos professores. E o conflito vem aonde? O conflito geralmente ocorre por um desequilíbrio. E quando eu começo a fazer essa leitura no meu atendimento, fica muito mais fácil compreender aquele conflito que o cliente está me trazendo. E como que eu vou identificar se há um desequilíbrio? Gente, aqui eu vou pular, é só mais são mais conhecimentos dentro do equilíbrio, mas senão eu não vou conseguir chegar ao final, tá? Para dizer o seguinte, como que eu vou fazer esse atendimento do meu cliente? Então eu tô aprendendo um monte de coisa, tô aqui, tô absorvendo, faço curso, faço constelação, faço PNL, faço coaching, estudo neurociência, estudo não sei o que, tá, mas e daí? Eu não sou mais advogada? Não, eu continuo sendo advogada. Ou continua sendo juiz, ou continua sendo promotor, ou continua talvez sendo um economista e fazendo o que tem que fazer. Só que vai usar todo este conhecimento
na vida prática, no atendimento, nas dinâmicas. E isso eu chamaria de vetores. Vetores que norteiam o exercício. Aqui eu coloquei da advocacia com postura sistêmica, mas pode ser qualquer profissão. E o que são vetores? São caminhos indicativos que eu posso seguir. Eu abro a minha maletinha de conhecimento. Naquele caso concreto, eu vou identificar qual melhor técnica, qual melhor metodologia, que interpretação que eu vou fazer, como que eu vou conduzir aquele atendimento. É com base nesses vetores. Eu não vou falar de todos, porque não dá tempo. Eu vou falar de alguns, de forma muito, muito breve. E esses vetores, o que é importante dizer, eles estão conectados, integrados. Eles também são um sistema. É um sistema de conhecimento que eu levo para a minha prática. E eu começo com a verdade, com a coragem, com a consciência, com o estado de presença, com a escutativa, com a autonomia, com fazer perguntas, com a comunicação, com a CNV, com o rapport, com a empatia sistêmica, com o não julgamento, com o conhecimento multidisciplinar, e teria mais alguns aqui que não deu para colocar todos. E aí eu vou começar, não vou falar de todos porque não dá, tá, gente? Eu peguei alguns aqui para trazer para vocês, que eu acho fundamentais, a consciência. O que é isso? Isso eu digo para o meu atendimento, para essa advocacia que eu faço hoje. E aí, quantas vezes no dia a dia a gente não observa os sinais do nosso corpo, a gente não está consciente do que está acontecendo à nossa volta. Eu não tenho essa percepção. Quantas vezes no dia eu paro para respirar, para observar a minha respiração? Quantas vezes no dia eu paro para observar quando um cliente chega ou quando alguém me liga, como aquilo reverbera no meu corpo, se eu passo mal, se eu passo bem? Quantas vezes eu passo mal no meu dia a dia por algum motivo eu nem estou atento, que muitas vezes é alguém que me falou algo, é uma mensagem que eu li de alguém. Isso é a consciência, é o corpo físico reverberando, mostrando. O que a gente está acessando aqui é que essa informação existe e o corpo físico manifesta. E enquanto a gente não tem conhecimento, a gente não sabe por quê. A gente diz, ai, passei mal. Ai, deu não sei o quê. Por que será? Começa a observar que informação que veio está associado a quê. Vocês vão dizer, deve estar ficando louca trazendo tudo isso. Não, começa a observar, eu trago a reflexão, começa a experimentar. Talvez a gente não faça efeito nenhum para vocês e tudo bem. Para mim fez. E eu tô aqui compartilhando com vocês o que para mim fez e o que está fazendo sentido para mim, tá? E o que é essa consciência individual? E aí a gente volta a falar lá nos princípios sistêmicos do Bert Helling. Primeiro, essa consciência, essa autonomia, esse meu querer. O querer está dissociado do sistema. Lembra o pertencimento? Então, eu faço as coisas porque eu quero, estou na minha autonomia. Ou estou fazendo um piloto automático. Ah, eu vou todo final de semana almoçar na casa da minha mãe. Ah, por quê? Ah, porque tem que ir na casa da minha mãe. Ah, eu tenho que todo domingo não sei o quê. Ah, eu tenho que toda petição eu tenho que fazer assim. Será que você está na sua autonomia? Começa a se observar. Está no seu querer, e eu vou falar de autonomia depois, o que é essa autonomia, o que tem a ver por trás dessa autonomia, ou tem a ver com essa consciência coletiva, essa interligação de todos que eu estou conectada, e a depender com quem eu estou conectada. É o querer do sistema? Eu estou na minha profissão pelo querer do sistema? É uma profissão que o meu sistema quis ou eu que sigo a minha profissão porque eu quero? Eu gosto da minha profissão? Eu faço do jeito que eu gosto? Ou eu faço do jeito que tem que fazer? E essa consciência coletiva, ela é implícita e explícita, e a pior de todas é a implícita, são as regras não ditas, são as veladas, são os segredos.
E quando eu trago aqui de consciência, para vocês terem noção do que eu estou falando, muitas vezes um abuso se repete por consciência coletiva, por repetição, por lealdade a uma transgeracionalidade, algo que aconteceu às vezes lá no sistema da minha avó e eu não tenho consciência. E isso não é velado, isso não é falado. E aí vem acontecer comigo, com a minha família, e aí dá o ruído. E aí vem o sistema, lembra o feedback que eu falei, a cibernética querendo compensar, e agora a gente tem a mídia aí, um monte de notícias saindo. Olha os sistemas compensando algo que sempre existiu de forma muito, muito velada. E ia passando de geração para geração. Não era falado, não era dito, era excluído. Por vergonha, porque tem a questão da vergonha lá no pertencimento que eu não consegui passar, a culpa, porque era mais um tantão que eu tinha que falar, era muita coisa, tem a ver com isso daqui. E aí quantas vezes eu me auto-saboto para continuar pertencendo ao meu sistema, permaneço em estratégias de sobrevivência que a gente vai ver para me manter em lealdade ao meu sistema, isso tudo, gente, de forma inconsciente. E você vai dizer, mas o que isso tem a ver com advocacia, com práticas colaborativas? Uai, gente, você tem mineiro aqui. Uai, tudo. Porque é o cliente que vai chegar com essas dinâmicas para mim atender. E se eu olho para esse cliente de forma pontual e não sistêmica, eu só vou ouvir o que ele está me falando, o que ele está me relatando e eu já entro com o processo. E aquele processo, muitas vezes não, a maioria das vezes não vai resolver o conflito. Não vai resolver o conflito. E eu já saio correndo, entrando com o processo. Aliás, na reunião eu já digo para ele qual ação que tem que entrar. Eu já tenho uma lista, ó, essa liminar, não sei o que. Não estou dizendo que não tem que entrar, talvez tenha que entrar sim, tá? E tudo bem, mas eu estou dizendo que eu tenho que ter este cuidado, esse olhar mais ampliado para ver se é isso mesmo que ele quer. O que ele está me falando é o que ele realmente quer como solução de conflito? É para vocês se perguntarem. E aí eu vou para autonomia. Aqui, esse slide aqui é um ano de curso, tá, gente? É um ano de curso. Acho que a nossa querida Ludmila tá aí, nossa querida Thaís tá aí, já tem ideia do que seja essa autonomia, tá? Isso daqui é um pouquinho do método IELPT de Franz Rupert, da necessidade da gente identificar se estamos em autonomia ou estamos em lealdade ao sistema, estamos fazendo pelo sistema. E a maioria das vezes a gente não tem consciência. Então primeiro eu tenho autonomia na vida. Imagina se eu não tenho na vida, se eu vou ter na profissão, vamos combinar. Vamos combinar. Já deixa a pergunta aqui. Eu estou na minha parte saudável ou estou numa estratégia de sobrevivência? E o que é uma estratégia de sobrevivência? Depois eu vou falar de uma forma muito rápida. Eu vou ter que responder com a minha verdade interna e eu só consigo entender isso, gente, se eu passar pelo processo de autoconhecimento. O livro, lendo o livro, eu não vou entender se eu estou na minha autonomia. Eu digo, gente, eu estou na minha autonomia, eu ganho dinheiro, eu tenho meu escritório, eu tenho meus clientes, eu tenho minha família, eu viajo, eu faço não sei o quê, eu sou bem-sucedida. Isso é autonomia? É para se perguntar com a verdade. Você realmente está feliz, você faz o que você gosta, o seu trabalho é com propósito, você não está numa relação abusiva. É responder com a verdade, é para se perguntarem quanto na vida a gente vai levando aí mais ou menos. Isso tem a ver comigo também, gente, estou passando por tudo isso, cada perrenga, cada tomada de consciência, de vez em quando, assim, que eu mergulho para tomar um fôlego e vir à tona. E aí, o que são essas lentes? Franz Rupert ensina que os traumas que a gente passa, que todos nós passam, eles causam uma divisão na nossa psique, na nossa estrutura psíquica, que é dividida, ela fica cindida.
em parte saudável, parte traumatizada e estratégia de sobrevivência. O que é essa estratégia de sobrevivência? São mecanismos que a gente desenvolve para sobreviver ao trauma que a gente encapsula, que a gente deixa lá guardadinho. Lembra que eu citei antes um exemplo aí do trauma dos gêmeos? É um trauma. Quando eu perco meu irmão gêmeo, ainda de forma intrauterina. E isso traz consequências para a minha vida adulta. E eu trago estratégias de sobrevivência para sobreviver esse trauma que eu não tenho conhecimento, tá no inconsciente. E aí o que acontece com uma pessoa que está no trauma? Ela na vida adulta, ela pode reviver o sintoma do trauma. Por que é importante estudar isso? Você vai dizer, Marisa, ficou louca. Ficou louca, ficou louca. Não, não ficou louca, porque o cliente, ele muitas vezes, ele chega numa dessas dinâmicas pra gente. E a gente vai observar se ele está na postura paralisada, congelada, é como se ele conectasse lá com a memória do trauma e ele paralisa da mesma forma, porque a emoção é a mesma. Ou ele ataca e é aquela agressão, e quantas vezes a gente passa por situações assim, clientes agressivos, colegas agressivos, juízes agressivos. Ninguém passou por isso ainda, né? Não, ninguém, nunca. Ou ele se encolhe, não tem reação nenhuma, o cliente não tem reação nenhuma. Quantas vezes a gente congela, não tem reação nenhuma? A gente se conecta com essas memórias. E aí, por que é importante estudar, na minha opinião, a tríade do trauma? Primeiro, para identificar qual a minha lente pessoal. Essa lente ali, ó, do não desejado. Porque se eu fui um filho não desejado, e eu fui uma filha não desejada, tá? Eu vou ter um desvalor, eu vou para a minha vida adulta com desvalor. Então, eu não vou conseguir estabelecer honorários. É um desvalor. É o cliente que chega me desvalorizando, ou ele tem um desvalor tão grande que ele não consegue avançar no acordo. Ele está conectado com essa memória. E o que facilita se eu tiver esse conhecimento? Eu sei em qual fase ele está. E eu gradativamente vou conduzindo e vou auxiliando ele. E não só entro com o processo. Ah, você vai dizer, então você vai fazer terapia. Não, não vou fazer terapia. Eu vou conduzir ele para uma consciência. Talvez indicar ele para um processo terapêutico, se precisar sim. Entra a equipe multidisciplinar das práticas colaborativas. E olha que show, se todos estiverem capacitados, eu posso passar para a equipe colaborativa a percepção que eu estou tendo como advogado. E ele já pega o cliente naquele desvalor e trabalha esse desvalor com o cliente. E aí eu sei que eu tenho que ter paciência com o cliente porque ele está nesse sentimento de desvalor. Enfim, são pequenas pinceladas aqui que eu tô dando. E aí? E isso tudo vai agregando conhecimento que depois no todo o nosso atendimento ele fica mais rico, ele fica mais, como eu diria, de bisturi, a gente é mais assertivo nesse atendimento. Eu vou passar aqui. Estado de presença é um outro vetor e eu reporto talvez como um dos mais importantes aqui, tá, gente? E esse estado de presença não tem receita de bolo, não tem livro que ensina, tem prática. Prática, 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 prática. Muita prática. E começa, não tem jeito, pela respiração, pela minha respiração. Como que eu respiro? Eu tô conectada comigo mesmo, então eu tô sentindo no meu corpo o que tá acontecendo, o que acontece à minha volta, que tá reverberando em mim. Tô atenta aos sinais do meu corpo. Eu consigo respirar. Se eu consigo, talvez eu consiga observar como que tá a respiração do meu cliente. E aí já vem informação. Eu preciso me conectar comigo para entrar nesse estado de presença. E a primeira conexão para mim olhar para dentro é através da respiração. É esse aquietamento,
essa parada. Quantos de nós paramos antes de cada atendimento do cliente 10 minutos para se conectar consigo mesmo, para respirar, para entrar em estado de presença e para realmente receber o cliente com empatia sistêmica? Me pergunto, cada um responde para si mesmo. Eu demorei para aprender isso e para me permitir fazer isso antes de cada atendimento. E o atendimento mudou de forma extraordinária quando eu comecei a fazer isso. Porque aí eu me conecto com a minha essência. Eu vou para esse lugar de escuta ativa. E o que é escuta ativa? Não é só escutar, é escuta ativa empática. É realmente, e o que é empatia? Empatia tem a ver com compaixão. Tá ouvindo ele sem o julgamento, porque senão ele tá me contando a história, eu já vou para o julgamento. Eu não tenho compaixão que por trás do que ele tá me contando pode ter um sentimento de desvalor, de desamor ou de desproteção que ele se conectou agora na vida adulta. O que ele está trazendo agora, na forma de um conflito jurídico, talvez tenha a ver com algo lá da infância dele que ele não tem consciência. E por isso que um conflito que deveria ser pequenininho está deste tamanho. E ele não tem condições de fazer um acordo. E ele diz assim, o juiz que vai dizer o que vai ser feito. Não, tem que entrar com o processo. Eu quero eliminar. Ninguém nunca escutou isso, né? O quanto ele vai conseguir avançar se eu não conseguir escutá-lo de forma empática, se eu não tiver esse olhar ampliado, lembra do olhar de cima? Olhar quem são as outras partes envolvidas. E por isso que eu gosto da dinâmica, quando eu já coloco ali um clips, um post-it, uma caneta. Quem mais está aí? Você está repetindo quem? Eu começo a identificar. Eu consigo fazer essa conexão neural com ele. Isso é técnica, gente. Isso não é simpatia, isso não é mágica, isso não é bruxaria, isso não é coisa de cartomante, isso é neurociência. Isso é estudo sério. Essa conexão neural acontece. E quando essa conexão neural acontece, é o que Bert Helling daí fala, fenomenologia acontece. Eu sinto no meu corpo a informação do cliente chegando até mim. E eu consigo daí fazer a pergunta certa para ele. Eu não fico fazendo ponto de pergunta. Talvez uma pergunta que eu faça, e não é uma pergunta decorada, é uma pergunta em conexão com ele. Vai fazer todo sentido no desenvolver daquele conflito. Para talvez ele identificar o que é o real conflito. O real conflito e não o que ele está me contando. Eu consigo, neste estado de presença, ter a habilidade de fazer a pergunta transverbal certa. E o que é essa pergunta transverbal que o professor Guilherme também ensina nas estruturais? Essa pergunta transverbal com a conexão, ela traz consciência para o cliente, ela traz uma reflexão, ela traz uma curiosidade, algo sobre si, algo sobre o fato narrado, que o cliente muitas vezes nem tinha consciência, ou nem tinha consciência que aquilo fazia sentido junto do conflito. Essa pergunta, ela deflagra muitas vezes uma emoção, um sentimento, uma raiva, uma tristeza, uma mágoa, uma ira. Ninguém nunca atendeu o cliente e de vez em quando aconteceu isso. Muitas vezes vocês podem estar fazendo a pergunta transverbal não de forma consciente, estão fazendo inconsciente. Eu trago o convite para vocês aprenderem a fazer a pergunta de forma conectados, é sabendo a pergunta que vocês estão fazendo e por que vocês estão fazendo ela. Ele pode trazer um segredo guardado, algo não dito, uma lealdade. A pergunta certa muitas vezes conduz à causa real do conflito.
E a necessidade que a gente tem de estar nesse centramento, nesse estado de presença, para sentir e fazer a pergunta. Não pode ter uma lista de 1000 perguntas e decorar, eu não estou falando disso. Eu estou falando de se conectar com a pessoa e pimba. É um exercício que uma outra aula a gente pode fazer, posso propor, a gente pode fazer, até online. E vocês vão, tem que fazer em duplas. Vocês vão pimba fazer a pergunta no que a pessoa está conectada naquele dia. É fantástico, por isso que eu adoro as práticas. Quem me conhece já sabe que eu adoro uma prática. A linguagem, a comunicação, ó, eu vou pular aqui, ó, comunicação verbal, não verbal, gestos, sinais, porque a gente já está quase na hora, gente, pelo amor de Deus. Comunicação não violenta, a gente teve uma aula aqui com a Ana Júlia, com a Lígia, extraordinário. O quanto eu uso da CNV hoje para identificar, para observar, para sentir no meu corpo, para levar essa consciência para o cliente, para ele expressar o real sentimento e o real pedido. Então, a CNV, para o nosso trabalho, eu sei que tem gente apaixonada aqui por CNV também, vamos continuar estudando, vamos ter mais aulas de CNV por aqui. Rapport, a importância do rapport, só a imagem aqui que eu trouxe para vocês, ela já diz muito. O que é o rapport? É esse espelhamento. E se eu não faço esse espelhamento com o meu cliente em estado de presença, como que eu vou estabelecer a real confiança? O tom de voz, o ritmo da respiração, tudo isso eu tenho que me conectar com ele para realmente trazer ele nessa confiança, porque daí talvez ele consiga realmente se comunicar e falar o real pedido dele. E talvez a gente caminhe para uma construção de um bom acordo. E o não julgamento, talvez uma das partes mais difíceis, eu deixo para o final, porque o não julgamento, a gente continua dizendo que a gente não julga, mas é a primeira coisa que a gente faz. Eu continuo julgando ainda. Eu admito, às vezes eu tenho dificuldade e quando eu percebo, eu disse assim, Marisa, de novo, né? Você tá julgando, né? Vamos lá, volta, respira, respira, olha o todo, tenta olhar empaticamente, de forma sistêmica, todos os envolvidos ali, lembrando, não tem um culpado, um certo, errado. A autorresponsabilidade, o quanto eu tenho que estar bem no meu atendimento, gente, para levar essa autorresponsabilidade para o cliente, porque senão eu não consigo, porque ele vai ter piti comigo quando eu levar ele para a autorresponsabilidade. Ele vai dizer, não, mas eu vim aqui para você me defender, para você me ajudar, e você está dizendo que eu sou culpada. Não, não estou dizendo que você é culpado, você tem autorresponsabilidade. O conflito nunca é de um. Há uma construção, uma conexão. E quando eu consigo realmente levar, não ter julgamento e levar essa autorresponsabilidade para o cliente, talvez a gente caminhe para uma possibilidade de acordo. E aí entram as práticas colaborativas de novo. Esse não julgamento a gente aprende na capacitação também. A necessidade desse não julgar. E aí eu pergunto para vocês, é outra perguntinha que eu deixo aqui para vocês refletirem no final de semana. Eu instigo, eu estou a serviço de quem quando eu julgo? Da pacificação ou do conflito? Se é difícil para mim não julgar, e todos nós julgamos, eu sei disso, gente, é uma caminhada, mas se eu ainda julgo, qual que é o meu real papel no judiciário? E aí vem uma outra análise, aí o papel dos próprios juízes que têm que julgar. É uma outra discussão que a gente abre num outro tema, um outro momento. E aí, para finalizando, né, gente? Conhecimento multidisciplinar da equipe interdisciplinar. Quando esta equipe das práticas colaborativas tiver esse conhecimento multidisciplinar, o negócio vai começar a ficar show. Vai começar a ficar integrado, alinhado. E o que é esse conhecimento multidisciplinar?
Estudo constante do direito positivado para quem é do direito. Não adianta, temos que saber primeiro das leis, claro, para saber o que pode e o que não pode. Mas estabelecer as soluções pautadas na lei, nos limites da lei. Mas não basta só isso. Nós estamos falando de conflitos relacionais, de ser humano, de sistema, de ser humano integrado. E aí eu não tenho que estudar a psique humana, eu não tenho que estudar as emoções, os traumas. Será que é um estudo que eu não tenho que ter? Basta saber a lei, aplicar a lei? É essa a advocacia que eu quero? É esse o propósito de vida que eu quero no meu trabalho? É isso? E ok, pode ser que sim. Só que talvez não esteja resolvendo nada, talvez não esteja a serviço da pacificação. É isso que eu quero trazer a reflexão para vocês. As constelações vão ser uma ferramenta extraordinária, tanto as familiares, as estruturais, que eu gosto demais, as organizacionais para empresas, e o método da IOPT, que vai trabalhar a questão da identidade, da valorização do eu, de como, para identificar como o cliente chega. A comunicação não violenta, o coach, a PNL, a psicologia, a neurociência. E aqui eu faço um adendo na neurociência, queria deixar um convite para vocês. A Maria, acho que não está aí hoje, né, gente? Me ajudam a ver. A Maria Orlandi, ela fez capacitação comigo no Rio. A Maria é formada em neurociência, uma sugestão para quem quiser se interessar, a gente trazer uma aula com ela. Claro, tem que ver se ela tem disponibilidade. Ela tem um livro publicado sobre isso, para dar uma aula para a gente sobre isso, porque agregaria muito conhecimento. É só uma sugestão. Ok? E a necessidade de toda a equipe, esse estudo permanente e constante. E aí eu finalizo dizendo o seguinte: aonde esse direito sistêmico, esse pensamento sistêmico, aonde ocorre essa integração que eu comecei a falar hoje? Primeiro eu começo a falar desse ser humano, né? Nós estamos falando de ser humano, nós somos seres humanos, nossos clientes são seres humanos, a nossa matéria-prima é o ser humano. Então, talvez a gente tenha que começar a olhar, olha ali no centro do slide, esse ser humano de forma integrada. Ele integral com todo o sistema dele. Primeiro, talvez integrando as partes dele que estão fragmentadas lá na psique dele, identificando isso, que há uma fragmentação, e depois integrando ele nesse sistema da onde ele vem, e o sistema no qual ele está relacionado, que tem um conflito. Então começa essa integração nesse ser humano. E depois eu iria para a integração dos novos saberes, eu chamaria de novos saberes, ao direito positivado, que veio primeiro, ele chegou primeiro, ele está na hierarquia, na ordem de chegada. Então, começo a integrar esses novos conhecimentos, esses novos saberes ao direito positivado, tá? Para a gente talvez construir esse acordo ideal que as práticas colaborativas falam, por essa equipe multidisciplinar capacitada, com autonomia, construir um bom acordo. O trabalho integrado por essa equipe multidisciplinar, com cooperação, transparência, gente. O quanto ainda é difícil com colegas advogados essa tal de transparência e boa-fé. O quanto ainda tem aqui na manguinha, ai, não vou falar tudo. A possibilidade de incluir, com isso, o que a gente faz? A gente integra aí a possibilidade de incluir todos os envolvidos no sistema. Então, a gente está fazendo um serviço maior. Se nesse trabalho que esse cliente que chega até nós, se eventualmente tiver um excluído, alguém fora de ordem, a gente vai fazer esse trabalho de inclusão. A gente tem a possibilidade de estabelecer a ordem, se muitas vezes o cliente está fora de ordem, a gente traz essa lucidez para ele e talvez o acordo caminhe depois disso. Só de restabelecer essa ordem. A possibilidade de reequilibrar algo que está desequilibrado, um dar e tomar,
que eu levo a consciência para ele aonde está esse desequilíbrio que talvez esteja trazendo um conflito. Talvez com tudo isso, com essa integração do direito positivado, direito sistêmico, das práticas sistêmicas, que são todas essas ferramentas que eu fui falando para vocês, essa maletinha de Harry Potter aí, que eu chamaria de práticas sistêmicas, eu possa integrar tudo isso nas práticas colaborativas. E talvez eu tenha a possibilidade de realmente, com verdade, facilitar, como uma facilitadora e não como uma salvadora, a transformação do real conflito. Facilitando talvez a construção de soluções um pouco mais assertivas, equilibradas, resolutivas e eu diria mais exequíveis. E o que é exequíveis? É quando as partes elas cumprem e não vêm com uma revisional e não vêm com cumprimento de sentença. A gente faz o acordo, elas cumprem. Elas se comprometeram a cumprir, mas talvez quando elas estiverem mais na verdade delas, elas começam a cumprir. São possibilidades. E aí, para encerrar a conclusão, eu amo essa frase do querido mestre Franz Rupert, que ele diz: só sei para onde eu vou, se eu sei quem eu sou. E esse eu sou, eu começo lá no início, nesse processo de autoconhecimento. Então, eu só sei que profissional que eu quero ser, com postura sistêmica ou não, com postura colaborativa ou não, não importa. É a minha escolha com verdade. Eu só sei qual caminho eu quero seguir, primeiro se eu sei quem eu sou, se eu passar pela minha verdade. E aí talvez a gente possa fazer esse trabalho em equipe aí, onde cada um dá o seu melhor e show de bola, e a gente trabalha aí, não é um mundo ideal, mas um mundo mais humanizado com efetivas resoluções. Tá bom, gente? Gratidão pela oportunidade e pela conexão com todos vocês e desculpa a hora. Me perdoe, quem quiser me chama depois que a gente vai falando. E aí, depois tem os meus contatos. Se quiserem, eu posso compartilhar os slides depois no grupo, tá?